E nós vamos encontrar na Bíblia essa questão de que Deus, Ele na verdade, Ele não nos impõe nada. Deus, Ele nos dá escolhas. E as escolhas que eu fizer, elas trarão sobre a minha vida a consequência. Se a consequência for boa, sinal que eu, na hora certa, fiz as escolhas certas, tomei as decisões certas, segui pelo caminho certo. De repente recusei uma oportunidade que parecia boa, mas no final era caminho de morte. E por causa da escolha que eu fiz, eu não escolhi pensando em mim, mas escolhi pensando naquilo que honraria a Deus. Porque eu fiz as escolhas certas, então eu estou colhendo agora coisas boas. Mas também, se eu estou colhendo coisas más, se eu estou colhendo de repente coisas ruins, foi porque nos momentos da minha escolha, de repente eu escolhi caminhos errados, escolhi coisas que naquele momento pareciam boas, mas no final eram caminhos de morte. E agora eu estou escolhendo aquele mal que eu plantei. Porque às vezes nós temos a mania de querer culpar a Deus por causa da vida que temos, da situação que estamos vivendo. E quando na verdade aquilo que nós estamos vivendo naquele momento não passa nada mais, nada menos do que consequência das nossas escolhas no passado. A Sueli falou assim: eu sou muito ruim de escolher porque eu tenho medo de escolher. Mas quando nós não escolhemos, quando nós não tomamos uma decisão, nós estamos escolhendo não tomar a decisão, nós estamos escolhendo ficar no lugar que nós estamos. Foi a escolha que eu fiz. Eu escolhi ficar aqui parado, então eu vou colher aquilo que eu escolhi. Ah, mas eu não escolhi nada, eu fiquei parado. Você escolheu não escolher e acabou colhendo a tua falta de ação, de atitude. Por quê? Porque as minhas ações, elas vão me levar cada dia mais para perto de Deus, ou elas vão me distanciar cada vez mais da presença de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, nós encontramos lá Deus falando para o povo: olha, eu coloco diante de vocês, a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês vivam. Da mesma forma, nós podemos dizer que Deus está colocando aqui diante de nós: olha, escolha esse caminho para que você seja próspero, escolha esse caminho para que você tenha saúde, escolha esse caminho para que a tua vida familiar seja uma vida abençoada, escolha esse caminho para que você tenha uma vida de sucesso. E às vezes nós não damos ouvidos à voz de Deus, queremos seguir os nossos próprios caminhos, queremos seguir o nosso próprio destino e acabamos colhendo coisas ruins para a nossa vida. E aí não se trata de Deus ser bom ou Deus ser ruim. Eu já falei isso aqui na igreja. Deus não é bom e Deus não é ruim. Deus é justo. Amém, igreja? Deus é justo. E por causa da sua justiça, às vezes, mesmo com o coração triste, mesmo não querendo que a gente passe por aquele momento de dificuldade, Ele vai permitir que a gente passe, porque a nossa escolha nos levou para aquele caminho. Então a gente vai ver aqui, querido, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 5: mas por ser teimoso e ter o coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, para algumas pessoas que ali estavam na igreja de Roma, e dizendo: olha, vocês, por terem um coração mau, por terem um coração impenitente, por não ter bondade, piedade nos vossos corações, vocês estão acumulando sobre vocês a ira de Deus. E no dia do juízo de Deus, vocês não vão colher outra coisa a não ser a ira de Deus. Vocês vão colher o mal, não é porque Deus é mau. Vocês vão colher o mal, não é porque Deus sente prazer na tua derrota, na tua infelicidade, no teu fracasso.
Não, você vai colher o mal foi porque no teu coração você plantou esse tipo de semente, você fez a escolha de andar nesse caminho, distanciava da presença de Deus. Isso é uma escolha tua. E nós temos essa opção diante de Deus, de fazermos as nossas escolhas. O apóstolo Paulo diz, nessa mesma carta, o bem que eu quero fazer, o bem que eu sei que é o certo, o caminho que eu sei que eu deveria andar, eu não ando, eu não consigo. E o caminho que eu não queria andar, as coisas que eu não queria fazer, essas eu faço. E se eu não consigo fazer o bem que eu quero, e faço o mal que eu não quero, então já não faço eu, mas o mal que habita em mim, o pecado que habita em mim. Amém, igreja?